bom com vocês, queridos? Hoje na aula de matemática ainda vamos continuar com o tema horas e hoje eu vou ajudar vocês a fazer as atividades do livro, ok? Que conforme eu vou fazendo, a gente vai tirando dúvidas para ficar bem mais fácil na hora de você fazer. Show? Então vamos lá. Na primeira atividade, a gente está falando de uma questão bem interessante. O que? Quando da meia-noite, que as duas setinhas estão viradas para o 12, que significa meio-dia ou meia-noite, mas quando é meia-noite, quando passa de meia-noite, aí é 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Quando passa do meio-dia, às vezes o horário pode mudar um pouquinho. Pra gente, a forma de falar, às vezes muda um pouquinho. E também fica visível que muda um pouquinho. Depois do meio-dia, vem 1 da tarde, certo? Só que 1 da tarde, a gente também pode falar 13 horas. Que significa o quê? 1 hora. Mas o 13 horas significa que agora é a parte da tarde. Deu pra entender? E depois de meio-dia, 1 hora, vem 2 horas, que também pode ser dito como 14 horas. 14 horas. 3 horas também pode ser dito como 15 horas. Se você tem um relógio na sua casa digital ou o próprio relógio do celular, ele indica 13 horas, 14 horas, ele indica esse horário. Então, 3 horas significa 15 horas. 4 horas, 16 horas. E assim a gente continua. 5 horas, 17 horas. 6 horas, 16 horas. 7 da noite, 19 horas. 8 da noite, 20 horas. 9 da noite, 21 horas. 10 horas, 22 horas. 11 horas, 23 horas. Que aí quando chega meia-noite, não é 24 horas, 0. Então é 0 horas. 0 horas. Ou seja, meio-dia ou meia-noite, que aqui no caso, meia-noite. E começa de novo. Depois de meia-noite vem 1 da manhã. Aí não é esse aqui, é 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. E assim nós vamos. 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Aí a gente entra nesse horário aqui. Meio-dia, 13 horas, 14 horas, 15, 16. E assim nós vamos até meia-noite. E assim o ciclo do dia. Deu pra entender? Então tá bom. E foi essa a ideia que a Ana fez. Você gostou dessa ideia? Eu gostei, porque assim ficou muito mais fácil de aprender. No número 2 da atividade, a Ana teve uma outra ideia também muito fácil. Ela colocou em cima de cada número a tabuada do 5. Lembra que a gente fez a tabuada do 5 para descobrir os minutos? Foi o que ela fez. Ela colocou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Para que ela fez isso? Para ficar mais fácil para ela aprender os minutos. E vamos só recapitular aqui. Entre um intervalo e outro, de um número e outro, são o quê? Os minutos. Os minutos. No número 3, tá assim. A festa junina da Escola Mágica começou às 14 horas e terminou às 20 horas e 30 minutos. Sabendo disso, responda. Como esses horários estariam representados em um relógio digital? Para isso, é só cobrir os números que representam os horários dos relógios. Se iniciou 14 horas, é fácil. Aí no relógio, é só colocar 14. E que horas terminou? 20 e 30. Então, é só colocar no relógio 20 e 30. Show? Na letra B do número 3, está pedindo o seguinte. Nos relógios de ponteiros só aparecem os números de 1 a 12. Certo? Certo. Como fazemos para saber quando o relógio está marcando 15 horas? Se não tem o número 15.
Como saber? É só lembrar desse esquema aqui que a gente fez. 15 horas significa que horas? 3 horas, certo? Tá. Então vamos para o próximo. Na letra C, tá pedindo o seguinte: como estarão os ponteiros de um relógio nos horários de início e término do arraial da Escola Mágica? Desenhe os relógios a seguir. Para realizar essa atividade, recorte e monte o relógio da página 13 do material de apoio. Então você vai lá no material de apoio, pegar o relógio que tem lá para fazer essa atividade. Vamos lembrar, o arraial começou 2 horas da tarde, ou seja, se vai começar 2 da tarde, é um horário exato. Então o ponteiro maior vai estar no 12. E o ponteiro menor no 2, que significa 2 horas. Beleza? E 8h30. Então vamos colocar que terminou 8h30. O de início a gente já colocou, agora vamos colocar como termina. Que termina 8h30, ó. 8h30 da noite. Então deixa eu apagar aqui. Agora eu vou colocar o término 8h30. 8. Vamos colocar aqui, de frente para o 8, o menor. E meia. O meia significa metade do relógio. E qual que é a metade do relógio? 6. E também 6 vezes 5 dá 30. Então aqui significa 30 minutos. A gente pode falar 8h30, ou 20h30, ou também pode falar 8h30. Show? Então, venhamos aqui com a setinha maior. E assim que termina o horário do arraial. Interessante e prático, né? Olha que interessante a atividade do número 4, a letra A. Número 4, a letra A, tem esse relógio aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem esse relógio aqui. Olha o que ele está pedindo. Observe o relógio a seguir e responda. Que horas o relógio estaria marcando se fosse antes do meio-dia? Eu vou colocar os ponteiros aqui para a gente conseguir responder essa pergunta. O maior está aqui e o menor está aqui. Ele não está ainda na direção do 8. Ele está quase no 8, mas ele não está no 8. Se ele ainda está nesse trajeto aqui, então ainda é 7. Só vai ser 8 a partir do momento que ficar reto a ele, tá? Então vamos lá. Se fosse antes do meio-dia, que horário seria esse? Vamos prestar atenção então. O pequeno está ainda entre o 7, então são 7. E o maior está no 6, quanto que é 5 vezes 6 mesmo? 30. Então são 7h30. Da manhã ou da noite? Tá pedindo antes do meio-dia. Se é antes do meio-dia, é 7h30 da manhã. Viu? É só prestar atenção nos ponteiros que a gente consegue fazer certo. Meus amores, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, mas ainda, se vocês precisarem de mim, podem me chamar que eu ajudo, tá bom? Um beijo pra vocês, até daqui a pouco.